Somos teus filhos, somos teu povo, somos teu trono a honrar de novo. Nós, fiéis filhos, trovamos a trova de hino perdido. Hoje vou falar-vos sobre métodos de expedito. Métodos expeditos são métodos utilizados em último recurso. Aqui vou-vos apresentar 3 métodos que só podem ser feitos se tivermos sol, porque estamos dependentes da sombra. Aqui no primeiro método vamos utilizar a sombra da vara. O método da sombra da vara. Não é necessário ter uma vara, pode ser um galho ou a sombra de um poste. O que nos interessa neste caso é a sombra. Neste caso aqui, neste método, vamos utilizar o método das sombras iguais, que eu vou passar a explicar a seguir. E vamos utilizar um terceiro método, que é o método do relógio. Aqui para o primeiro método, vocês estão a ver, necessitamos de uma vara com cerca de 1 metro, será o suficiente, e devemos esperar aí cerca de 15 minutos, para que a sombra se possa deslocar o suficiente. Vamos marcar então aqui o primeiro ponto. Está marcado o primeiro ponto de referência da nossa vara. Mais por aqui. Neste segundo método, como podem ver, temos um fio amarrado com uma pedra. Isto funciona como um excelente prumo. Também pode-se utilizar uma estaca, mas a mesma tem de ser bastante reta. A sombra, neste caso, projetada no solo, tem que ter pelo menos 30 cm, que tem, portanto, 20, 40, 60, cerca de 80 cm, tem a sombra. Vamos então a marcar aqui o primeiro ponto, que será aqui na direção do fio. Agora, com o fio esticado, como podem ver, amarrei ali o fio na estaca, estiquei o fio até à ponta da nossa sombra. Eu vou marcar a ponta com uma pedra, portanto, aqui. Isto, a distância daqui para o nosso ponto zero é o raio da circunferência. Vamos então agora traçar a circunferência. Vamos esperar agora cerca de 15 minutos para o primeiro método e vamos esperar aqui no segundo método que a sombra volte a tocar a circunferência, porque ela vai se afastar agora da circunferência e vai voltar a tocar na circunferência. Por isto se chama o método das sombras iguais. Nós só podemos unir 2 pontos quando a sombra tiver o mesmo raio, ou seja, a mesma distância do ponto zero à borda da circunferência. Enquanto isso, vamos passar para outro método, enquanto aguardamos que as sombras se desloquem. Vamos passar para o método do relógio. Vocês podem ver aqui que são 10h30. Devemos ter especial atenção no horário de verão, em que a hora solar se afasta da hora que nós temos no relógio, porque aumentamos sempre 1 hora no verão. Daí a necessidade de deslocar a bissetriz um pouco para a direita, ou então, como eu prefiro, atrasar a hora do relógio 1 hora. Temos então agora a hora atrasada, atrasamos para as 9h30. Agora tudo o que temos a fazer, isto para o hemisfério norte, é apontar o ponteiro das horas para o Sol e traçar a bissetriz no menor ângulo formado entre o ponteiro das horas e as 12 horas. Para o hemisfério sul, teríamos de orientar não o ponteiro das horas para o Sol, mas o ponteiro das 12 horas. E proceder do mesmo modo, traçar a bissetriz
entre o ângulo das horas e das 12. Mas o que nos interessa é o hemisfério norte. Portanto, vamos apontar o ponteiro das horas que está aqui para o Sol. O Sol está nesta direção. O ponteiro está apontado para o Sol. Eu, para traçar a bissetriz, utilizei o ponteiro dos segundos. Como podem ver, parei-o ali. O menor ângulo formado das horas para as 12 horas será este aqui. E temos ali no ponto vermelho, no traço vermelho, que é o ponteiro dos segundos, que eu estou a utilizar para traçar a bissetriz, temos a indicação norte-sul. Sendo que sul ficará sempre para o lado que sai para fora do relógio. Lembra-se sempre disso. O norte ficará sempre para dentro, ou seja, temos aqui o norte e temos aqui o sul. E eu tenho aqui a bússola para confirmar a indicação que o relógio nos dá. Como podem ver, o ponteiro ali das horas está precisamente a apontar para o Sol. Estão algumas nuvens hoje, ele está atrás das nuvens, mas acho que dá para ver. Portanto, a nossa bissetriz, que é o ponteiro dos segundos a vermelho, indica norte, como eu disse, na parte para dentro, não é? E o sul para fora do relógio. E nós podemos comprovar aqui norte, sul, pela nossa bússola. Como podem ver, eu diria que deve haver aí um desfazamento de alguns graus. Isto não é um método 100% seguro, o método do relógio. É um método que falha por alguns graus, mas como método de recurso, como método expedito, será sempre uma alternativa bastante viável. Agora aqui nestes dois métodos que estamos a fazer, o método da vara e das sombras iguais, eu quero chamar a atenção para que o primeiro ponto indica sempre oeste e o segundo ponto indica sempre este. Vocês lembrem-se sempre que o Sol desloca-se de leste para oeste, então a sombra desloca-se em sentido contrário, desloca-se do oeste para este. Tem lógica. Se virem o movimento de rotação do Sol, ele desloca-se de este para oeste, a sombra faz exatamente o oposto, do oeste para este. Então o primeiro ponto será sempre oeste. Aqui no primeiro método já passaram cerca de 15 minutos. A sombra, como podem ver, já está aqui. Podemos já aplicar o método. Não é necessário aguardar mais. Vou colocar aqui na ponta. E podia pôr um pau, vou pôr o cordelete para que se possa ver melhor no vídeo. Como podem ver aqui, no topo indicará o norte, sul. Confirma-se com a agulha da bússola. Nosso primeiro ponto que indica o oeste e o nosso segundo ponto que indica o leste. Para o nosso segundo método das sombras iguais, ainda vamos ter que aguardar mais. Este para mim é o método mais preciso deles todos. Podem ver, a sombra já se deslocou. Estava aqui na pedra, que era o nosso ponto inicial, oeste. A sombra já está aqui. Hoje, como podem ver, não é dos melhores dias para fazer este método, porque não está o céu completamente limpo. Tenho que estar sempre a aguardar abertas no céu para conseguir ver a sombra. Podem ver como é que está o céu. Completamente nublado. Mas mesmo assim é possível fazer este método. Sempre que há uma aberta, eu verifico em que ponto se encontra a sombra.
Em relação ao método do relógio, se não tiverem um relógio analógico, se tiverem só digital, podem fazer um relógio desenhando no chão, como eu fiz aqui. Traçam as linhas 12, 6, 3, 9, só para vos orientar. Orientam de modo a ficar o ponteiro das horas, que será a hora do analógico a apontar para o sol. Neste caso, como por exemplo, estou a dar o exemplo aqui, neste caso seria aqui as horas, está a apontar para o sol, as 12 horas ali naquela pedra, e traçávamos a bissetriz aqui com um pau, que nos indicaria o sul para fora do relógio e o norte aqui para dentro. Portanto, este método é o mesmo método, é o método do relógio, porém desenhando no chão quando não temos acesso a um relógio analógico. E pronto, a ponta da sombra cruzou agora aqui o nosso círculo, colocar lá uma pedra. Temos ali à beira da estaca a outra ponta. Vou esticar um fio para podermos tirar as direções oeste-este. Como podem ver, eu uni aqui um ponto ao outro. A estaca estava como referência para o primeiro ponto, ou seja, oeste. Uni aqui ao ponto oeste. E aqui no centro cruzei para fazer o norte e sul. Vamos agora confirmar pela bússola se o método está correto. Podemos então ver que o método está preciso. Podem ver, temos o oeste, temos o oeste para cá, o norte que ficará aqui nesta ponta e o sul aqui. Portanto, podem confirmar que o método é bastante fiável e preciso, porém demora muito tempo a executar. Este é outro método que vocês têm para saberem onde está o norte e o sul. Se vocês se colocarem de frente para o sol, sabem que é o sul. Portanto, o sol está ali e o sul está ali. Vocês estão a ver que há aqui uma pequena diferença, uns graus de diferença. Isto porquê? Porque neste momento que eu estou a fazer isto é meio-dia. Isto quer dizer que na hora solar seria menos uma hora, porque no verão, como aumentamos uma hora, seriam 11 horas. O que quer dizer que ele ao meio-dia apontará precisamente ali o sul. Ao meio-dia solar, ou seja, a nossa hora atual será 1 hora. Agora é 1 hora da tarde. Vocês podem ver, o sul está para ali. O sol está encoberto, mas penso que ainda dá para ver. Estamos mesmo virados para sul. Portanto, a nossa posição está perfeitamente virada para sul. Isto de frente para o sol. Como veem, este método é muito preciso. Indica-nos o sul com muita precisão. Devemos ter especial atenção é a hora em que o fazemos. A hora deve ser a hora do meio-dia solar. De verão significa que é à 1 da tarde. Outros indícios que podem também utilizar, mas isto não é regra, como vocês podem ver as árvores, a parte mais rugosa, com mais fendas, estão a ver, casca, etc. Por norma, está voltado para norte, para as chuvas e ventos de norte. Se nós virmos aqui, esta parte, eu vou pôr aqui a bússola, vocês podem ver que realmente ela está virada para norte. Esta fase, a fase aqui toda gretada e cheia de casca e cheia de fendas. Eu vou dar a volta à árvore. Vocês vão ver que a parte de trás
já não se apresenta como estava a outra parte, muito mais lisa, não tem tantas fendas, como podem ver, é uma casca mais uniforme, ao passo que esta parte aqui, vocês podem ver, é bem visível. Portanto, mas como vos disse, isto pode ser um indício para utilizarem, mas não é regra. Temos aqui outra árvore, é óbvio que aqui nesta zona, se o vento e a chuva bate naquela pelo norte, nesta também será igual, podem ver aqui, até bem mais pronunciado neste eucalipto. E a parte de trás é óbvio que está muito mais limpa. Relativamente à orientação por indícios, que muitos manuais descrevem, eu de facto só concordo com 3. Um deles é a indicação dada pelas cascas das árvores, onde a parte mais rugosa nos indica a predominância do vento e chuva naquele local. Portanto, se soubermos a predominância do vento numa determinada região, e aqui no Porto sabemos que é norte, facilmente sabemos nos orientar. Outro dos métodos de orientação por indícios que pude constatar a sua veracidade são os fungos e cogumelos, que nascem principalmente nas encostas viradas a norte. Se bem que aqui devemos fiar mais neste indício durante o tempo de calor, porque no tempo do frio eles se desenvolvem por tudo quanto é lado. Por último, os cataventos, que possuem uma cruzeta que nos indica os pontos cardeais, se bem que aqui devemos ter especial indicação que nos indica o norte geográfico e não o norte magnético. Em relação aos restantes indícios, referidos pelos manuais, em que indicam que os caracóis se encontram mais nos muros e voltados a sul, as formigas têm os formigueiros abrigadas dos ventos frios do norte, o mujo que se desenvolve mais em locais frios e sombrios, que as folhas de eucalipto se torcem para ficarem menos expostas ao sol, voltando as faces para leste a oeste. Bem, posso-vos dizer que encontrei caracóis, formigas, musgo, folhas de eucalipto viradas em todas as direções. Portanto, sem haver um padrão que nos indicasse uma direção. Quanto à referência que faz das igrejas, que costumavam ser construídas com o altar-mor voltado para este e a porta principal para oeste, depois de todas as igrejas antigas que verifiquei, nenhuma delas correspondia a estas características de orientação. Por último, os moinhos, que segundo os manuais, as portas dos moinhos encontram-se viradas para sudoeste. Dos 5 moinhos que analisei, só um tinha esta orientação sudoeste. Quero com isto dizer que nem tudo o que vem nos manuais corresponde à verdade. Nada melhor do que verificar no terreno, pois a verdade e a verdadeira sabedoria está na prática e não na teoria. When troubles come